Hoje a abertura do Sala de Estudos ela é um pouquinho diferente porque a gente quer privilegiar esse espaço onde nós estamos, na Serra da Mantiqueira, na zona rural do município de Monteiro Lobato, a cerca de 40 quilômetros de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É aqui que há mais de 30 anos funciona o Instituto Pandavas, uma escola que vem dando autonomia aos estudantes que passam por aqui. Nesse tempo todo, essa escola tem feito um trabalho que é considerado especial, principalmente pelos alunos que passam por suas salas de aula. Ela não tem salas de aula tradicionais, com carteiras e paredes, professores na frente. Um modelo diferente, inspirado na Escola da Ponte, do educador português José Pacheco. E ela segue em linha com um dos pensamentos de Rubem Alves, que o mais importante não são as respostas que você oferece aos estudantes, mas sim as perguntas que você faz com que eles se desenvolvam. E é nessa linha que a gente vai mostrar hoje aqui no Sala de Estudos, uma produção da plataforma Quero Bolsa, desenvolvida pela startup Quero Educação, para ouvir quem pensa, quem faz e quem é impactado pela educação. Professora Mara, muito obrigado por receber a gente no Sala de Estudos aqui na Escola Pandavas, no Instituto Pandavas. Primeiramente, eu queria ressaltar que esse espaço amplo, aberto, praticamente sem paredes, é uma das salas de aula, né? Essa é uma das principais salas de aula daqui da escola. E por que ele é assim? Nós adotamos desde 2013 uma educação mais voltada para a autonomia, né? Com inspiração da escola do José Pacheco, da Escola da Ponte. E desde então a gente sentiu a necessidade de abrir um pouco mais o espaço. Esse pátio já era assim, a gente abriu aquela sala para eles terem mais liberdade de movimento e de locais para eles se acomodarem para estudar. Então, eles podem ficar em grupos menores, eles podem ficar sozinhos também, então tem esses espaços para eles escolherem o melhor lugar. Eles podem ficar ali fora, no sol, né? Geralmente no inverno eles ficam mais ali fora. Então, a ideia é que eles se sintam bem, que o estudo seja alguma coisa agradável e não ficar fechadinho num lugar Confinado, mais num confinado. quadrado. E por que isso faz diferença no processo de aprendizado? A gente tem que entender que o processo de aprendizado, ele envolve muito o emocional, né? Embora antigamente não, pensasse que fosse uma atividade apenas intelectual e até ficar fechado, seria uma questão de ter mais silêncio, mais concentração e tudo mais. Hoje a gente já sabe, com os novos estudos e conhecendo as crianças, convivendo com elas, que a questão emocional é um fator importante para o conhecimento, para que esse conhecimento seja assimilado. A gente assimila muito mais pelas emoções do que só pela razão, né? São coisas que estão aliadas. Professora, e como é que é adequar um conjunto de conceitos e conteúdos que normalmente são dados nesse formato tradicional, quadradinho, fechado, seguindo um livro didático único ao longo de um período, adaptar para um ambiente dessa forma, em que o aluno é mais ativo no seu processo de aprendizado e que ele não fica restrito a um ambiente em que o professor fala e ele ouve? Eu acho até que é uma coisa simples, né? Antes da gente aplicar, a gente não sabia muito bem como fazer e ficava muito inseguro de mudar. A partir do momento que a gente viu isso acontecendo na prática, né, em outras escolas, a gente acreditou na possibilidade e a gente passou a fazer isso. Na verdade, o grande impulso para isso é você acreditar na capacidade do aluno. É saber que ele é capaz, porque a gente vem de uma história que assim, o professor sabe, o aluno não sabe e ele vai aprender, né? Inclusive tem uma acepção de que aluno é aquele que não tem luz, né? Que é um pouco discutível. Mas quando a gente foca no aluno e confia nas capacidades dele, você vê que ele tendo um roteiro para ele se guiar, ele vai conseguir chegar ao conhecimento, sempre com a ajuda de um tutor ou de um professor, mas ele tem a capacidade de aprender, né? E hoje, principalmente, com o acesso que ele tem à informação, quando eles trabalham já normalmente dessa forma, eles ficam mais responsáveis pelo seu conhecimento e mais seletivos também no que eles vão ver e aprender. Professora, já são mais de 30 anos trabalhando dessa forma. Essa escola está inserida na zona rural do município de Monteiro Lobato,
aqui na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba. Como é que a senhora consegue trazer para essa realidade uma proposta de ensino tão diferente, e eu imagino que a comunidade aqui deveria ser bem mais conservadora, e quais são os resultados que vêm sendo acumulados ao longo dessas 3 décadas de trabalho? Olha, a gente nem sempre trabalhou dessa forma, a gente mudou completamente a partir de 2013, 2012, 2013. Então, o que eu sinto, assim, que as crianças estão mudando, o mundo está mudando de uma forma muito acelerada, né? Então, nós não conseguimos mais manter essas crianças sentadas durante 4, 5 horas numa sala ouvindo. Eles são muito ativos. Isso não tem diferença da zona rural para a zona urbana, porque o acesso aos meios de comunicação, à internet, ao Facebook, né, eles têm os seus tablets, seus celulares. Então, a criança nossa aqui, ela não difere muito da criança da cidade nesse sentido, porque ela tem acesso a essas coisas. E então, você obrigá-lo a ficar sentado é muito mais difícil, e aí começa a gerar os conflitos entre professor e aluno, a falta de respeito, a falta de atenção deles, que é uma coisa que acontece muito, né? Porque às vezes eles podem até estar quietos, mas eles não estão atentos, né? Então, quando a gente modifica isso, você começa a ver que os resultados são muito mais rápidos e produtivos. A gente tem exemplos assim de crianças que tinham muita dificuldade e que hoje estão conseguindo serem os autores do seu próprio conhecimento. Isso, eu penso que, para um aluno que é muito tímido, é a forma como se libertar daquela situação que o prende. Sim. Então, ele se torna muito mais ativo, ele tem que ser mais expansivo, porque ele tem que falar mais também. E para o aluno que é mais, aquele aluno com mais energia, mais comunicativo, eu acho que ele deve se sentir muito mais confortável num ambiente como esse. No final das contas, é mais fácil gerir a educação desses jovens com um ambiente mais livre? Eu acho muito mais fácil, porque quando você se coloca numa posição de autoridade, você decide tudo e você também é responsável por tudo e culpado pelos erros. Quando a gente abre isso, a coisa parece que mais simples, porque a responsabilidade é dividida com todos, as decisões são divididas com todos e os resultados são responsabilidade de todos. Ou seja, o processo de amadurecimento acontece desde o primeiro dia de aula. Com certeza. Isso já, quando eles chegam aqui, eles passam do período da tarde, que é um pouco mais dirigido, que tem sala de aula, embora eles usem muitos espaços externos, eles chegam e já se inserem nessa nova cultura. Eles já começam os outros mais velhos, que já estão há mais tempo nisso, já vão orientando, já vão mostrando para eles como que aqui funciona, os tutores também, e eles já começam a se sentir à vontade e começam a se comunicar melhor. Os mais tímidos, é impressionante a diferença de atitude, né, deles. E aqueles comunicativos, eles estão no espaço deles. E eles não precisam ficar sendo repreendidos e colocados dentro de um espaço que o limita? Não. A gente tem os limites nossos, né? E esses limites, eles são colocados nas assembleias. Então, a assembleia, ela é dirigida pelos alunos, são os alunos que têm mais autonomia, que são escolhidos entre eles para serem os representantes na assembleia. Os assuntos que vão para a assembleia são colocados numa lousa, à vista de todos, com o nome de quem colocou o assunto, trazido para a assembleia, discutido e depois tomada a decisão em conjunto. Inclusive as questões que os professores trazem. O professor não fica o tempo todo chamando a atenção do aluno. O aluno está se comportando de uma maneira inadequada, ele vai colocar isso na assembleia. E aí, quando ele coloca isso na assembleia, o foco não fica só naquele aluno, mas o foco fica na comunidade escolar, que é uma coisa que compete a todos. Se o comportamento dele não está adequado, ele está incomodando o todo. Então, isso tira o professor desse papel de decidir tudo, de dar os castigos, as punições, e sempre ele é o responsável por tudo que acontece. Não todos são responsáveis. Professora, como é que é para esse aluno quando ele sai daqui? Porque ele sai com um formato de ensino que é diferente.
ele vai aprender aquele conteúdo que todos os estudantes devem aprender, mas de um jeito diferente, em que ele é mais autônomo nesse processo de aprendizado. E ele é mais participativo porque ele se entende integrado a uma comunidade. Portanto, ele se forma um cidadão mais robusto quando ele vai, por exemplo, para o ensino superior. Qual que é a taxa de sucesso dos seus estudantes? Dá para ser medida? A gente tem retorno deles, né? Eles conseguem se adaptar com muita facilidade, porque eles aprendem a ter essa autonomia, né? Então, eles sabem se colocar em diferentes ambientes. Geralmente, eles são mais autônomos para colocar os pensamentos deles, o que eles querem, o que eles não querem. Nós não conseguimos dar conta de todo o conteúdo, isso é importante, nenhuma escola consegue. O professor pode até jogar o conteúdo para eles, mas eles não assimilam todo o conteúdo, porque é muito conteúdo. Mas eles têm as habilidades e as competências para ir atrás do conhecimento. Esse é um retorno que a gente tem de muitos alunos. Chego lá, tem uma aula que é muito chata, eu não consigo prestar atenção, mas eu sei que eu vou chegar em casa, isso é fala de aluno, de ex-aluno. Eu vou chegar em casa, eu vou pegar o livro didático e vou estudar por ali e vou entender. E é o que a gente faz aqui. Eles se pautam pelo livro didático, eles usam outros meios também. Mas o livro didático é uma referência, porque está numa linguagem, os livros didáticos são de boa qualidade. Então, isso faz com que ele, em qualquer escola, ele se saia bem. Né? Muitas vezes, a criança que é mais sensível emocionalmente, ela sente um pouco, porque ela percebe que ela não tem ali, numa escola maior, que ela não é um indivíduo como era aqui, né? Que todo mundo conhece, cuida e se preocupa com ele. Mas, aos poucos, vai buscando esse fortalecimento, vai buscando o seu espaço. E a gente tem tido bastante retorno de casos de sucesso, assim, dos alunos, de estarem bem. Professora, esse modelo, ele é replicável em qualquer escola? Eu acredito que é possível que as escolas tenham uma abertura maior, qualquer escola, mesmo a escola mais tradicional. Acho que uma coisa básica que pode ser aplicada em qualquer escola são as assembleias. As assembleias a gente já utiliza aqui muito antes de ter esse trabalho mais aberto. Então, eu acho que isso é possível se colocar até numa escola muito tradicional e grande, né? Funciona e, aos poucos, através da assembleia, é possível que algumas transformações sejam feitas, se os alunos forem realmente ouvidos, né? Agora, um modelo ele não pode ser reproduzido exatamente igual em qualquer outro lugar. A gente, por exemplo, tem o modelo da Escola da Ponte, tem o modelo do Projeto Âncora, da Escola Amorim Lima, mas o nosso é diferente de todos. Porque a gente se ajusta às nossas crianças, aos nossos professores, que também é muito importante. Tem que levar em consideração quem é esse professor e como ele se adapta a esse sistema. Tem professor que tem muita dificuldade, tem professor que não se adapta e vai embora, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso. Cada realidade é uma. Né? Então, as escolas podem se tornar um pouco mais abertas, não precisam romper totalmente com o tradicional. Não precisam derrubar todas as paredes. Não precisa derrubar todas as paredes. As paredes são as paredes internas, né? Que a gente tem que... são as mais difíceis de derrubar. A partir do momento que você derrubou as paredes internas, você pode fazer um trabalho de sala de aula muito mais aberto, muito mais criativo, considerando os alunos e permitindo que eles tenham voz ativa. Professora Mara, 30 anos educando, como é que a senhora vê a evolução do ensino no Brasil? Pegando pelo exemplo de vocês e pegando pelo que a senhora vê do lado de fora. Eu vejo, considerando o município, né? Eu vejo que o município teve uma mudança muito grande, né? Desde que eu vim morar aqui em 78, né? Eu vejo que a situação do Brasil deveria estar melhor em relação principalmente à alfabetização. A gente tem pesquisas muito aprofundadas na alfabetização, né, que deveriam já ter levado a essa transformação. Mas é como eu falei antes, a transformação vem de dentro, ela não vem de fora, ela não vem por decreto. E então eu sinto que a gente está engatinhando muito e a gente está num momento até de retrocesso nesse sentido. Considerando o estado de São Paulo, eu acho que a gente está melhor, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda não conquistou o que a gente deveria, o que seria possível ter conquistado
com todos esses anos de estudos, de desenvolvimento da neurociência, do construtivismo, né? Eu acho que já devia estar bem melhor. A gente vê que ainda estamos engatinhando em várias coisas. O processo de educação deveria ser muito mais baseado nas perguntas que fazem as crianças pensarem do que nas respostas prontas? Exatamente. As perguntas, ouvir as perguntas deles, né? Instigar perguntas, eu acho que esse é o caminho. Instigar perguntas, buscar a curiosidade, resgatar a curiosidade, porque o ser humano é curioso, né? Até falar da vida dos outros é um sinal de curiosidade. Então, resgatar essa curiosidade, alimentar e direcionar, né? Que aí você consegue. Eu acho que isso não é tão difícil assim de fazer. E eu acredito, eu acho assim, o Brasil tem professores excelentes, eu conheço muitos, pessoas que fazem milagres com todo o esquema burocrático que a gente tem, porque tem esse sentimento de incitar o aluno ao conhecimento, né? Bons professores marcam a nossa vida, né? Eu acho que todos nós temos professores que nos marcaram e esses vão ser sempre. Não é uma questão de método, não é uma questão de decreto, de lei, é uma questão muito de formação pessoal do professor. E é nisso que eu acredito. Para a gente ter sucesso num modelo como esse, em tratar o aluno de uma forma muito mais autônoma, fazendo com que ele desenvolva, inclusive, o seu pensamento crítico bastante, já desde muito cedo. Que formação tem que ter esse professor? Qual que é o perfil desse professor que pode estimular esse tipo de aluno? Bom, acho que, em primeiro lugar, ele tem que ter uma formação em valores, né? O professor tem que, assim como a gente busca uma formação para os alunos em valores, o professor tem que ter essa formação em valores. Ele tem que ser ético, ele tem que ter um compromisso com o conhecimento e com as novas gerações. Então, isso é básico, que eu acho que nenhuma faculdade ensina. Então, isso é uma grande falha no nosso ensino, na formação inicial do professor. O conhecimento intelectual é importante, o conhecimento das novas pesquisas científicas, né? Eu acho que fortalecem muito o conhecimento do professor, mas, em princípio, são valores. Se ele tem os valores que permitem a ele olhar para o aluno como um outro ser humano, também com seus valores, com suas questões, com suas dificuldades, eu acho que aí a gente abre uma porta para todo o resto. Não é só isso, né? Ele tem que estar bem fundamentado em termos de conteúdo, de conhecimento, de todo o conhecimento que a humanidade acumulou, né? Em termos de educação. Mas o básico é ele mesmo, são os seus valores. E como ser criativo no dia a dia? Porque cada aula não é simples planejar uma aula para ser dada dessa forma, não é? Quando você tem o foco no aluno, você não consegue repetir 2 aulas igualmente, né? Porque cada criança é diferente, cada turma é diferente da outra. Então você tem um trabalho, eu faço um trabalho de valores, de filosofia com eles, e todos os anos o conteúdo é outro, não dá para você seguir aquele esqueminha de aula. Quando você consegue seguir esse esquema de aula certinho, que te dá segurança e te ajuda, te diminui o seu trabalho de planejamento, significa que você não está olhando para esse aluno, você não está olhando para essa turma. Você está olhando para si mesmo. Está olhando para si mesmo. É isso que eu faço há tantos anos, sempre deu certo. E é assim que vai funcionar, não me peçam para mudar. E aí não adianta BNCC, não adianta parâmetros curriculares, porque ele vai continuar fazendo aquela aulinha dele, né? Então, se eu olho para o meu aluno, eu tenho que ser criativo, porque o meu aluno hoje é outro. O aluno que eu tinha em 86, quando nós abrimos a escola, era um. Hoje, ele é completamente diferente. E eu tenho que me adaptar a ele, eu tenho que ouvir o que ele precisa para poder dar sustentação para esse conhecimento, né? Então, tem que ser criativo, tem que ser rápido, tem que ser, sabe? Você tem que ser, tá o tempo todo acompanhando, aprendendo a linguagem deles, né? Coisas que eu não sei e também ter essa humildade. Eu não sei e ele vai me ensinar. Isso faz de você parceiro do aluno. Você respeita o conhecimento que ele traz de novas tecnologias, ele te ensina, ele te ajuda. Então, isso é básico, né? E eu tenho para transmitir para ele todo um conhecimento que eu também acumulei durante toda a minha vida, durante todo o meu tempo de magistério. Então, é uma troca,
na verdade, é uma troca contínua. E aí nessa troca você está sempre sendo criativo, porque você também está se recriando o tempo todo. Professora, é mais caro, é mais barato ter uma escola como essa? Ai, essa é a grande questão. A nossa escola é muito barata, porque a gente vive assim, né? A gente vive com recursos mínimos, né? Para a gente se manter, tem sido uma batalha constante, mas a gente está sendo uma resistência, assim, sabe? Eu acho que a gente está aqui já há 11 anos sem uma mantenedora que nos supra de toda a nossa necessidade financeira. Não é uma escola pública, portanto não é uma escola verba. Pública. A gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal, mas que não cobre nem metade dos nossos gastos. E a gente é uma resistência, a gente não consegue desistir. Eu digo que a gente é um pouco covarde, porque a gente não tem coragem para desistir, né? Porque os frutos são muito bons, é muito dinâmico. A gente vê as crianças muito felizes, aprendendo. Professor, então com tudo isso eu consigo concluir que para você ter um ensino de qualidade, não é necessário rios de dinheiro para manter uma escola com investimentos absurdos em infraestrutura. Onde é que está o segredo do investimento? Eu acredito que a gente tem muito dinheiro na educação, esse dinheiro está mal aplicado, a gente tem assim, uma abundância imensa de livros didáticos para todo lado que as escolas não dão conta de absorver. A gente tem, bom, não vamos falar de todos os detalhes, mas eu acho que o investimento principal tem que ser no professor. O professor tem que ser valorizado, tem que ser considerado como com uma dignidade que ele precisa ter. A gente vê professores batalhando, trabalhando em 3, 4 escolas, se alimentando mal, com pouco tempo para estudar, sem dinheiro para investir na própria formação, sem dinheiro para ir a um teatro, a um cinema, a um concerto, para comprar livros, né? Para viajar. Então, sabe, o professor precisava ser muito bem remunerado. Eu acho que ele tinha que receber mais ou menos equiparado a um deputado, né? Os nossos deputados, ontem a gente viu a entrevista, estão ganhando rios de dinheiro, enquanto isso a gente está na educação minguando, né? Cada vez mais. Então, acho que não é falta de recursos, é recurso mal investido, né? Que eu acho que é meio geral no Brasil, né? Professora, obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo, foi ótimo. E muito sucesso para a senhora e para os seus alunos. Eu que agradeço pela distinção de me entrevistar. Obrigado.